dia, meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja sobre você, que o seu dia seja maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio da paz de Deus. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, seu podcast diário, meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos em uma série chamada Filhinhos Amados, porque é desta forma que João, nas suas cartas, se refere a nós. Somos filhos amados de Deus. Somos filhos a quem o Pai quer muito bem, a quem o Pai ama. Filhos para quem o Pai tem muitos sonhos e propósitos. Somos filhos amados de Deus. Meu amigo, minha amiga, ontem falamos mais sobre esta verdade, de que somos filhos de Deus e um dia seremos revelados diante do mundo, como esses filhos de Deus. Receberemos um novo corpo, como o do Filho glorificado. E nós vimos 1 João capítulo 3, versículo 1, 2 e 3 falava sobre isso. E o 3 ainda dizia assim, E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então veja, aqui fala que agora que somos filhos de Deus, nós vamos nos purificando, nos limpando de toda sujeira, porque temos uma esperança eterna, sabemos que somos filhos de Deus. Então nos tornamos parecidos com o nosso Pai, queremos ser puros como Ele é puro. E aqui ele vai começar a falar no versículo 4 a respeito da relação agora dos filhos de Deus com o pecado. Como nós, filhos de Deus, devemos nos relacionar com o pecado. Como nós podemos nos relacionar com esta que era uma realidade anterior de nossas vidas. Antes éramos dominados pelo pecado. Inclusive ele vai fazer uma relação entre a situação do pecado em nossas vidas e como lidamos com ele, que vai diferenciar se somos filhos de Deus ou se somos filhos do diabo. E ele vai relacionar isso também não só apenas com o pecado de impurezas, mas também com o pecado pior de todos, que é não amarmos o nosso próximo. E ele vai falar sobre isso. Vamos ler aqui? Então, 1 João, capítulo 3, versículo 4 em diante, diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele, Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Aqui paramos no versículo 6. Veja que João vai deixar bem claro uma coisa: se nós conhecemos de fato a Cristo, tivemos um encontro com Ele, nós o amamos de tal modo que queremos agradá-lo. E se sabemos que o pecado é ofensa contra o nosso Criador, e eu o amo, eu quero agradá-lo, eu quero ser como Ele, então eu não vou mais viver pecando. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro, viver pecando é diferente de pecar ocasionalmente. Eu sempre digo, o pecado na vida do cristão, ele continua existindo, mas ele existe como algo do qual nós fazemos sem querer, que às vezes acontece como um lapso, como algo que, poxa, estava andando na rua e tropecei, eu não queria tropeçar. Né? Agora é diferente de você saber que é errado e decidir fazer o mal e continuar fazendo o mal. Aí o pecado se tornou parte da sua vida. Aí você vive pecando. É diferente. Então, o pecado na vida do cristão, quando ele acontece, né, não deveria acontecer, mas quando ele acontece, porque nós somos humanos, ele acontece como um acidente. Olha, eu não queria, mas pequei. Errei, falei o que não devia, olhei para o que não devia, né? Pensei no que não devia, fiz o que não devia, mas aí eu me arrependo. Então nós já falamos um pouco sobre isso. O pecado na vida do cristão não deve ser algo normal, não deve ser algo tratado como uma brincadeira, só porque Deus perdoa. Gente, Deus perdoa, mas custou o preço do sangue de Jesus, então eu não vou desperdiçar o sacrifício que já foi feito. E aqui diz, todo que vive pecando não conhece Jesus. Então não conhece de verdade, talvez conhece a teoria. Talvez vai na igreja, talvez ouve a palavra, mas de fato não conhece Jesus. Porque é impossível você conhecer Jesus e continuar no erro. Daí se continua no erro, apesar de conhecer Jesus, poxa, daí é porque a pessoa tem um mau caráter mesmo, né? Daí é uma questão de mau caratismo.
No capítulo 3, ainda seguindo o texto, no versículo 7 em diante, João ele vai ser mais enfático, ele vai ser mais radical, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Jesus, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a semente que vem de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, o seu próximo. Veja, queridos, você quer saber se você é um filho de Deus ou um filho do diabo? Olhe para as suas atitudes. Você tem atitude de justiça? Você é uma pessoa íntegra? Você tem vencido o mal? Você fala a verdade? Você se guarda das impurezas? Você é livre do domínio dos vícios? Você de fato ama o seu próximo? Se você tem essas características, se você consegue inclusive amar as pessoas que te ofendem, você é filho de Deus. Agora, se você continua vivendo na sujeira, na promiscuidade, na impureza, se você continua vivendo nas sujeiras desse mundo, nas mentiras, uma vida dupla, se você tem coisas a esconder, se você odeia algumas pessoas, e aqui eu quero citar até mesmo os políticos. Jesus, é interessante que Jesus, ele amou até mesmo os romanos que estavam matando ele, e eles eram políticos corruptos, era um governo opressor. Jesus amou eles e pediu a Deus que perdoasse eles, porque não sabiam o que faziam. Sabe, se você odeia pessoas, mas é só algumas pessoas que eu odeio, aqueles que fazem o mal, Deus mandou você amar até mesmo quem te persegue. Se você está cheio de ódio, se você está cheio de sujeira, se você vive no pecado, você ainda não é um filho de Deus. Você ainda é um filho do diabo. Porque não tem... Gente, ser cristão não é uma teoria, não é assim, é porque eu acredito na Bíblia que eu sou um cristão, porque eu vou à igreja eu sou um cristão, porque eu acredito que Jesus morreu. Gente, a fé tem que ser seguida de obras. A fé se prova pelas obras. Fé vem da palavra fides, que significa fidelidade. Eu creio que Deus é fiel na sua palavra e eu também me torno fiel à sua palavra. Fé é fidelidade. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, escute bem, essa palavra não é para condenar você. Porque se hoje você identifica que você ainda é um filho do diabo, ei querido, há uma porta de salvação para você. Esta porta se chama arrependimento. Arrependei-vos, dizia Jesus. Arrependei-vos, dizia João Batista. Os discípulos iam de cidade em cidade dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então o caminho de Deus chama-se arrependimento. E você e eu, se ainda estamos andando no caminho torto, querido, dá hoje para você se arrepender. João escreve essa carta não é para condenar ninguém. João escreve essa carta como um alerta, porque há pessoas se enganando, e ele diz que ninguém vos deixe enganar. Não se deixe enganar por ninguém. Existe hoje uma falsa teologia, uma falsa fé no meio do cristianismo, dizendo que você pode ser um filho de Deus e continuar vivendo no mundo como vivia antes. Que Deus perdoa tudo. É a ideia da hipergraça. Que Deus perdoa tudo. Deus é um pai velho bonachão, tranquilão, que vai deixar tudo passar no final das contas. Essa ideia, sabe? Que eu posso pular carnaval, que eu posso viver na promiscuidade, posso sair por aí ficando com uma guria hoje, com outra amanhã, traindo a minha mulher, olhando pro que não deve, viver na pornografia, e que Deus de alguma forma vai tolerar isso porque Ele me ama. Queridos, isso é uma mentira do diabo que está levando pessoas, gerações inteiras pro inferno. Não é assim a verdade é que Deus é amor, Deus é justiça também, Deus é santo e Ele não habita em lugar sujo.
Meu amigo, minha amiga, lave as suas mãos, purifique a sua mente, lave o seu coração hoje, porque existe água disponível, a água do Espírito Santo está disponível. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Purifiquem-se, santifiquem-se. Não porque seja algo difícil ou impossível, mas exatamente porque é possível, porque Jesus já liberou o Espírito Santo. E exatamente porque o Espírito Santo está sobre a terra, é por este motivo que nós podemos ser santificados, purificados dos nossos pecados. Vamos orar. Meu amigo, minha amiga, se você já está vivendo com Deus, aleluia. Mas se você está ainda vivendo como um filho do diabo, arrependa-se hoje. Você quer entregar seu coração a Jesus hoje? Você quer rasgar seu coração, mudar de vida? Ore junto comigo. Ore junto comigo. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, somos pecadores todos, mas não queremos viver dominados pelo pecado. Nossa natureza é pecaminosa, mas queremos viver como Teus filhos. Queremos ser santificados dia a dia. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas fraquezas. Senhor, nós arrependemos dos nossos pecados, nos arrependemos das nossas falhas. Pai, eu peço hoje, ouve a oração deste homem, desta mulher, que está pedindo para se tornar um filho Teu, uma filha Tua. Ouve a oração desta pessoa hoje, Senhor, que não quer mais ser como era. Ouve a oração deste filho, Senhor, que está, Senhor, com o seu coração em prantos agora, enxergando sua própria sujeira, mas está pedindo e clamando por uma purificação. Eu peço, Pai, purifica esta pessoa, transforma esta vida, Pai, muda esta história. Eis aí o poder de Deus sobre você, meu irmão, minha irmã. Eis aí o lavar regenerador do sangue de Jesus purificando você. Receba este sangue, receba esta limpeza. Eu repreendo as trevas que prendiam essa pessoa. Eu repreendo o diabo. Eu repreendo as obras malignas. Eu declaro que nada disso mais vai prender você. Pai, eu peço vida Tua sobre esta vida. Poder do Teu Espírito sobre esta vida. Paz sobre esta vida, Senhor. Em nome de Jesus, venha a Tua paz, Senhor. Traz a Tua alegria, Senhor. Renova as forças de cada um, de cada uma, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo e amiga, é um novo tempo na sua vida. Você que é filho de Deus, continue no caminho vivo com Deus. Você que se tornou um filho de Deus hoje, por meio dessa oração. Você que entregou sua vida ao Senhor, que pediu perdão pelos seus pecados, busque ao Senhor. Vá à igreja. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe Deus encher a sua vida. Você limpou a casa hoje de toda a sujeira, mas agora você precisa botar móveis novos lá dentro. Coisa limpa, coisa boa. Não volte a ser dominado pelas coisas antigas. Não volte para essas séries de TV que estavam dominando a sua mente e enchendo ela de podridão, de sujeira. Não volte para a música do mundo, para a música podre deste mundo. Comece a adorar a Deus, comece a buscar ao Senhor. Viva uma vida radical com Deus, porque essa é a única vida que vale a pena viver. Um grande abraço para você, meu amigo. E eu convido você a compartilhar esse devocional hoje com pessoas que você ama. Gente, tem tanta gente que Deus ama. Deus ama as pessoas. Envie o devocional para que pessoas sejam transformadas pela palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã.